Este projeto chama-se Ups, reformei. Eu li. Foi com o senhor que estava lá no Guarani tocando para o filho. Com a Inês. Com a Inês. Exatamente. Pronto, chama-se Ups, reformei. Eu ainda vou ver, mas agora sabe. Foi vai. Não, porque ele vê porque tem tempo. Eu não, eu chego a casa e é tudo para cima de mim. As mulheres são muito mais ocupadas, de forma geral, do que... Eu faço coisas que ele devia fazer. Ainda vamos a tempo de corrigir isso? Acho que já. Não, foi sempre assim. Não, porque, e eu vou lhe dizer, tu ficas zangado porque... Não, fico nada, tinha que também dizer a minha versão. Ele era enfermeiro. Exatamente. De manhã, eu vou trabalhar, estou cansado, depois eu vou trabalhar. Vinha de trabalho, eu vou descansar porque foi difícil. E eu fazia as tarefas de casa, no quintal, e quando ia para o quintal, eu já deixava a comidinha feita para chegar àquela hora do jantar e estava, eu ia à varanda, olha, anda-nos tirar a comer para o prato. É verdade, Manuel? Mas culpa dela. Ok, pronto, então, vamos agora aqui. Eu dizia assim, deixa estar, mas ela gostava daquela amabilidade, digamos assim. Agora eu vou-te sempre perguntar, o que é que queres que eu faça? Ela é mais despachada que eu, é verdade. Eu acho que as mulheres são no geral. Pois, mas depois não pode dizer que eu assim penso. Não, depois eu fui para... É complicado. Eu fui para o centro de saúde, tinha que fazer o almoço. O neto, para mim, para ele, mas é tudo diferente. Ei, que trabalheira! Eu não como nada que eu como. Isso é Pronto, exato. Já 3 anos para cá. É preciso um cuidado. Sim, é por uma questão de saúde. É por uma questão de saúde. E o neto não come nada em comum. Ela pode comer o que eu posso comer tudo o que eles comem. Eu posso comer o que ela come. No caso, tem dois problemas complicados. O intestino e o filho. Pois. E então, ele chega e diz, o que é que és que a tua gente? E a senhora diga assim, que é que me deixe o espaço para ir, porque quando anda, eu tenho aquela rotina, preciso ir ao frigorífico, é preciso aquilo, e eu quero espaço livre, não quero que ninguém me atrapalhe, porque aqui está tudo contado. Exatamente. Está a sua maneira, não é? O seu espaço de trabalho. Não, e ele quer me ir ajudar, mas não. Mas não há espaço para um ajudante ali. Não há, porque enquanto eu, por exemplo, descasco 3 batatas, eu descasco 1. Mas isso é o que eu estou a dizer, não há outra hipótese. Eu já nasci assim, me diz atenção e agora tenho que então eu gosto de ter espaço para eu fazer. Eu não, isso era uma força de pai, que era um certo homem. A minha mãe também era uma muito boa mulher, muito boa mãe, mas era um ferido. O pai não, era assim uma calma, uma mulher tem calma, que já nos estuprou por isto. Mas olha, eu acho que quem ouvir isto se vai sentir representado, porque eu acho que a maioria dos casais, não todos, não vamos aqui está sempre pronto para ajudar e tem boa vontade, não é? Era essa a frase que faltava. E há uma coisa que eu não tenho máquina de lavar, nunca quis, a minha cozinha assim, agora que vai arranjar a cozinha de baixo, isto há uns anos, vai pôr máquina, não põe nada, porque o que eu puder é à mão. E ele gosta de tomar a doce. E deixa? Deixa. Aí já está uma divisão. Olha, e o que é certo é que este casamento mantém-se. Estão casados há quantos anos? Vai fazer 50. 50? Vou fazer as bodas de ouro. Este ano? Para Natal. Casamos na altura do Natal. 20 de dezembro. Sério, que giro. Acho que Demorámos 8 anos, mesmo 8 dias. 8 anos? Isso está muito bem contado mesmo. Portanto, namoraram 8 anos, um mês e 8 dias e estão casados há quase 50 anos. E zangámos no dia do casamento. Não. Nunca nos zangámos e no dia do casamento, poder. Ok. Então, mas primeiro ouvimos o 10, Manuel. Isto é primeiros. Era o stress, devia ser o stress. Não. Não? Ele foi sempre de véspera.
para todo o sítio mesmo. Há mais de quanto tempo que ele estava a dizer, e assim, mas eu não tenho que apanhar a roupa, porque depois se joga, que preocupações. sim, e é muita roupa, eu tenho que apanhar, não sei quanto, eu tenho que fazer isto. E chegar atrasado. Não vamos chegar atrasados, vamos chegar. Pois. Mas é assim, se for pesca. Então e no casamento? Em vez de ser o noivo a chegar atrasado, foi a noiva, aliás, foi o noivo? Porque ele veio comigo cá a Coimbra. No dia do casamento, ele veio comigo cá a Coimbra, a Cabeira. E trouxe a moça que foi minha mãe. E depois levava daqui duas moças que iam ao casamento. Só quando chegou a Cabeira arranjou, quando chegou a vez da minha prima, faltou-nos. Não, os apagões não são só de agora. Faltou-nos. O homem está nervioso. Quando eu cheguei ao pé dele, eu, que não estava habituada a que ele me dissesse nada, nem eu e ele, e foi sempre assim muitos anos. Olha, eu tempo de casado, de namorados, nunca nos zangámos. E agora zangamos nós vezes mais. Mas é assim, são aquelas coisas passageiras. Porque durante uns anos eu era a mãe de tudo, eu fazia tudo. A culpa é dela, a culpa é dela, a culpa é dela. E o que é que ficamos? Mas colocar a ajuda do público. Eu só faço a cama ao fim de semana. Isto por recomendação da pedagogista. Por causa de achar. Há muita gente dos problemas Mas é um conselho, acho eu, comum. As pessoas insistem em fazer cama todos os dias. Eu não faço. Eu não faço. Mas estou nisso. Estou muito nisso. Eu levantava cedo, abria a janela para me ficar arranjado, no fim de estar pronta, perto de sair, eu fazia a cama. Hoje não. A cama fica, puxo a roupa direitinha, fica tudo esquentadinho e à noite puxamos. Sim, sim. À sexta-feira à noite, ou à quinta, conforme ali vamos para o leiro, a minha não sai sem ter a cama ser direitinha. E o que é certo é que eu melhorei bastante. Quer dizer, ia para a cama, eu estava, sei lá quanto tempo possível, mas aquela tosse que me deixava exausta. Estão a ver, às vezes, um hábito tão simples, às vezes conselhos tão simples e que as pessoas podem implementar no dia a dia e às vezes somos cabeça dura nesse sentido, continuamos a fazer as mesmas coisas. Não estou a dizer que é uma vez, mas é geral, não é? Foi muitos anos para mesmo com indicação Já da pneumologista. com indicação da pneumologista e o seu mulher. É tão fácil, deixa a cama, deixa a já e pronto. Ah, mas é. Oh, não, tão fácil, olha, posso. Mas agora já me adaptar e fiz. É tudo uma questão de hábitos. Melhorei bastante. Há quantos anos? Comecei a namorar com 15 anos. Mas já não aos 15 anos, tão cedo. Eu 17 e 15. E eu mandava para a mãe, eu assim, vai para a tua mãe, que deitasse as fraldas agarradas às roupas. Eu dizia isto, eu pensei. Então, deixem-me contextualizar, se vocês permitirem. Portanto, não são de Coimbra. Não, somos da freguesia da Tocha. Pronto. Já éramos da mesma terra. Ambos, exatamente. E conheceram-se lá. Andámos na admissão juntos. Na admissão juntos. Na escola, Sim. E primária. namorar, lá estiveram, na Tocha, não foi? Namorar foi só cá. Já foi em Coimbra. Ok. Foi em Coimbra. Mas já se conheciam de lá. Sim. É assim começou a ganhar isso. Então, e depois vieram para cá, e foi nessa altura que vieram morar para cá. Eu vi estudar, e ele depois também veio estudar. Ele veio para o pé do tio, que por acaso nós vivíamos no Pátio de São Bernardo, que é na Rua da Sofia, Sim. e ele também. Só que eu entrava no. A gente chamava-lhe aquele corredor, tinha casas de um lado e do outro. Ele subia nas escadas, ficava em frente e eu
Virava como estava a dizer. Eu tenho um irmão, que ele era muito amigo do meu irmão e ia sempre para lá, para a nossa casa. Ok. Escrevíamos livros e eu ficava danada. Portanto, a vossa história não tem nada a ver com outras, que eu costumo ouvir que teve que ser às escondidas, ou que só escreviam, ou... Isso. Pronto, não foi nada disso. Vai nada assim. Olha, acho que são dos primeiros assim que eu ouço, que eu converso com muita gente sobre isto e não eram todos assim na altura. Mas o meu pai dizia, namorar, não, só quando tiveres um curso. Pois. Mas isso aconteceu. Normalmente a maior parte das vezes não é aquilo que os pais dizem que acontece. Não, era assim estrelas. Então, pronto, apesar de ser polícia, já tinha que ter alguma cultura, Tinha a segunda não lança. sei, eu sei que agora. Assim? Ah, sim, na altura já era Já vi assim. muito bom. Era muito bom. E o homem me disseram, quando começámos a namorar, foi. Não sei se posso intervir. Pode, então não pode também os dois, não pode. Quando começámos a namorar, porque naquela altura, vocês imaginem, há 50 ou 60 anos atrás, tinha que ser quase da janela, e não, uma força sobre isso, e isso era o marido. E então, nós quase que fizemos um 25 de abril em termos de namoro. Porquê? Porque tinha que andar sempre uma mãe, um pai, nunca estavam a casar sozinhos. Sim, sim. E eu sou não, temos que ficar para isso. Sim. Vocês, acho que se devem cuidar bem, sim. Mas, e íamos aos baixos sozinhos. Fui uma bronca naquela altura. E ele só nos dizia, se íamos os dois, levávamos a lambreta. Se íamos os quatro, o meu irmão e eu, e a minha falecida cunhada, emprestava o carro. Mas isso era um grande voto de confiança, isso era Exatamente. E nós e passávamos. completamente fora do comum Eu para ele. por isso fomos muito irrigados na aldeia. Só não nos puseram em fogo a santa não sei das quantas. E quando Fizemos a partir daí. Fomos muito criticados, mas a partir daí todos os casalinhos aproveitaram a deixa. Não. Começaram a Vamos mudar cá. as mentalidades. Melhor juntos já. E quando íamos, os meus avós paternos eram do fundo da aldeia. E quando íamos à casa deles, ou isso, os quatro, as pessoas que estavam na loja, que chamavam a loja, os cafés, Sim, 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 sim. começávamos a assobiar. E quantas vezes chegávamos a ir aos bailes à tocha mesmo, ou a um salão, e chegávamos lá e voltávamos para trás. Não é A sério. com vergonha. As críticas eram Não, muitas. não, mas Os meios eram e também, nós não eram próprios meios também assim muito tínhamos. grandes, as pessoas, toda a gente os devia conhecer no geral, não é? Sim. E nós próprios também tínhamos vergonha. Sentiam-se mal. Sim. Foi uma conquista. Ficámos mal com a conquista. Isso é olha que nós arranjamos. A partir dessa altura, foi uma emancipação para os Abriram namorados. caminhos, não é? Exato. Isto tem que ser, há sempre alguém pioneiro, e normalmente os pioneiros são quem dá a cara, é quem sofre, e depois os outros já têm tudo E no facilitado. dia do casamento, como eu há bocado estava a dizer, eu zanguei, só lhe disse, casamos porque, da minha parte eram 200 e tal convidados, Tanta e da gente. parte dele até eram mais. Nós já vimos casamentos eram assim. E eram 3 dias. Porque há muitas despesas feitas, porque senão eu não casava com ele. Naquele dia. Daquela, depois Naquele dia. mudava de ideias e E nós casava estávamos a mesmo. casar a vida toda, fazíamos beliscões nas pernas. Sério? Estava revoltada. Estava mesmo muito mal. Estava muito revoltada. Não, mas isso eu reconheço que a minha atitude foi mais forte. Foi a sua. Quando eu cheguei ao carro, a primeira coisa que ele me disse foi calhar e a minha prima dizia assim, mas ela não teve culpa. E ela até estava pronta. A culpada fui eu, assim, tu também não foste. Foi da luz. Foi a luz, no meio disto tudo. Sim. Exatamente. Fui gerando. Ele nem sequer me foi levar a casa. Porque a minha foi aprender ao fim. Deixou-me lá no carreirito e só me diz assim, agora, com a cara, agora vê se me despachas. E eu quando estava tudo preocupado, naquele tempo Não havia forma de telefone, não havia. Eu, quando cheguei a casa,
já lá estava muita gente, tudo preocupado. E eu nem disse nada a ninguém. Está tudo bem, está tudo bem. Subi as escadas, eu para andar de cima, onde tinha no quarto onde tinha o vestido, e vesti-me. E a minha cunhada atrás de mim é que me foi apertar o vestido e isso. Mas eu enfiei tudo sozinha e... Era stress, era os nervos, era a vaidazita. Sim. E naquele tempo os convidados dele passavam por causa da Cruz da Noiva para ir tudo em procissão para o carro, para a igreja. E eu é que me fartei de esperar por ele. Olha, mais uma coisa atípica para o tempo. Vocês marcaram a diferença com a vossa relação. Até no dia do casamento. E depois, agora, Podem sempre, podem sempre. é que eu mal, agora disse uma coisa, depois do caso isto, eu lido mal com o atraso. Lá está, da mesma forma que o Odete lida mal com a questão da organização ou da desorganização, o Manel tem esta questão com os atrasos, com o tempo. Eu só cheguei, se me permite, eu só durante 36 anos só cheguei 3 vezes atrasado. Ao trabalho. Uma vou em Coimbra, outra vou conhecer na casa de Mardel e outra já não me recordo. Ou seja, nunca sequer foi um motivo seu. Não. Não. Eu não me importo de esperar 10 horas. Mas deixar esperar é... Mas eu esperar por mim é para ser. Eu reconheço que ela tem razão, mas isto é de me ouvir assim. É uma característica. E eu nem tantos anos fui com os filhos sempre às costas, atrás de mim, nunca cheguei atrasada. Também não. Pronto, não tenho Mas esta... eu antes de sair de casa, tanto por isto para aquilo, portanto, posso ir a esta hora. Eu não, ele começa e vai para o carro. Eu sou lento. Eu sou lentíssimo. Eu nunca cheguei atrasada. Nem a reuniões, nem a... não. Ele também foi para a Marinha com 18 anos, ainda tinha esta certa. Estava com os filhos. Andou quase 5 anos na Marinha e depois quando ele queria casar, eu disse que não. Só quando não tivesse um emprego, ele arranjou um emprego. Logo. Sim. Hoje era para ser convencido. E eu disse, não, porque tens que... Ele ainda não tinha o 5º ano, faltavam-lhe umas cadeiras. Primeiro terminas o 5º ano, arranjas um emprego e depois vamos casar. Mas eu já tenho um emprego. Mas ele não era muito bem, não habituado a não ter... a não fazer nada. Não era nada. Mas acho que nada mesmo. era filho Era filho único, mas quando eu casei, os meus sogros mandaram trabalhar. Se calhar também porque na altura havia muito essa questão do homem, mulher. Mas o filho, não. E eu tinha que tratar, os filhos estavam juntos. Eu tinha que tratar os filhos, o meu emprego, tudo, mas o filho, eu às vezes até digo, o que tu fazias nesse tempo? O que fazia nesse tempo? Ele é eu só. Eu fui também, fugi numa psicoterapia, mas a minha falecida mãe Deus lá tem que ser mim, mas fui ocupar. Eu sei que ela, porque eu era filho único, eu sei que ela que fez aquilo, mas foi uma boa lição. Não quero estudar, porque antigamente não via isso, eu já não vi nada. Eu ia da minha terra à minha, que era 9 quilómetros aqui no inverno, eu e muitos. Era muita gente. Íamos de bicicleta, saímos de casa às 7 da manhã, para entrar, tínhamos aulas às 8. No colégio da Emina. E então... Então ele não queria estudar. Eu queria estudar. E a mãe, como ele era do rebanho, da aldeia, só com aquele filho, ela achava que ele tinha que tirar um Que é importante. Então um dia, acho que ela chorava muito, queres contar que é tudo. E o meu pai tinha um posto de luz de reprodução. Eles são animais peçonhos. Eram três medidas. Aí não vais estudar. Então amanhã vais lembrar daquela terra. Não tens uma geração assim.
com uma charrua, com a terra molhada, com as areias, as mãozitas eram mais ou menos poupadas. Ele dizia assim, eu quero isto. Mãe, arranja uma marmita que eu amanhã vou para o colégio. Entre uma e outra, não é? Lá está, o que ela queria era. Ainda bem. Ainda bem, não é? E É assim, eu acho que é assim que se educa. Não é fazer o que os filhos querem. Tens esta opção e tens aquela. O que é que experimenta, o que é que queres, que caminho é que queres seguir, não é? depois, quando veio da Marinha, então, entretanto, veio para cá, para o Colégio São Pedro. Mas Ia acabar o quinto ano. mas não, foi para a Marinha antes de terminar o quinto. Quando veio foi então Acabar assim, acabar, que não acabou. Na altura, era a secção de ciências, a secção e a secção de letras. E tinha uma feita, mas a outra parte não. E sem aquilo não se podia avançar para o sexto. Claro. Entretanto, arranjou tal emprego, mas puseram-no a carregar sacos, a descarregar sacos. 75 quilos de UCD. Ele chegava à noite. Também não estava habituado. Não estava habituado. E chegava à noite já não E tinha estado. o casamento Claro, ficava. até porque era cansativo. Não é? E eu disse: não, isso não vai acontecer mais. Tu vais desistir porque eu não vou casar com um ordenado desses. Então, combinámos o primeiro que tivesse um emprego, então casávamos. A primeira que tive um emprego foi eu. E então decidiram casar. Porque depois as pessoas, os meus pais e os pais dele, disseram: mas se a gente tiver a dar, dá, e já há tantos anos, casam, a gente dá. Mas sim, a gente dá. E já disse: não quero, eu quero ter liberdade com aquilo que eu quero. Ou tu bem. E não quis. Quando eu terminei o curso, comecei a trabalhar e ele disse: então agora vamos casar. E eu disse: não. Não, disse-lhe: deixa-me ganhar um ano para a gente ter algum dinheiro. Alguma estabilidade. E aí ele diz, e depois era tudo contra mim. Aí ele diz assim: pronto, está bem, eu aceitei aquilo que tu quiseste. Era ter um emprego que tu tens. Então, tu não queres casar, arranjas a tua vida que eu arranjei a minha. E eu disse: está bem. Olha, vou, eu fico na minha. Mas depois comecei a pensar, pronto, e como era tudo contra mim, lá decidimos casar. Eu tinha começado a trabalhar em outubro e em dezembro casámos. Ok, nessa altura, eu tinha esse 25 então. E nessa altura, porque Odete foi professora, não é? Foi aquilo que fez sempre. Foi. E foi sempre perto de Manela ou teve que ir Não. para longe? A primeira escola foi no Conselho de Bloco, de hoje, em Almeiros. E ficava lá. Tinha que ficar. E nessa altura já confisam-se? Porque eu sei de Não, algumas nessa pessoas. altura não. Nessa altura eu casei em dezembro, fiquei grávida, entretanto, e o Nuno depois nasceu em setembro. Pronto, mas o que eu queria dizer o Odete continua a trabalhar, não é? Depois com os filhos. Eu sei de algumas histórias de algumas pessoas que tinham que os levar, não é? Com elas. Pronto, exatamente. Andei com os dois atrás de mim. Exatamente. Portanto, ia para longe, para outra terra, levava os pormenores consigo. Ficava lá a semana toda, vinha à sexta, o Nuno ficou com 9 anos com o pai. Mas não. Olha, já sabem o que é que o outro está a pensar, o que é que o outro vai dizer. Ele não estava habituado. Pois. Não estava habituado a estar com os filhos. Não era só ao fim de semana. Sim. Entretanto, ele depois tirou o curso, comprou com a professora, ajudou. Depois um dia ele estava bem sem, um dia viu um guiado de livro para enfermeiro e inscreveu-se. Como é que alguém que não gosta de ver sangue vai ter essa coragem? Eu trabalhei 18 anos no teatro. Quando E depois estudava aqui com os filhos.
já naquela primeira dia com as malformações. Eu estive quase ao fim de setembro, já Não é eu para estava com meus filhos. Não, eu chegava a casa e deitava-se. Muita paz. Depois, não, como se fosse uma ciência como eu gostava muito daquilo. Eu estava agora a acreditar. Entretanto, Vamos fechar aqui com a porta, nós passaram para o pai, conseguimos. o filho ficou com o pai, o filho também passou com o mais velho, e também passou muito, porque nós tínhamos uma casa. E ele estamos, fica ali na pé da Carinhas. E o miúdo ia ficar em casa sozinho. E então, e já fazia nessa altura. E então ele andava muito sim, e ele, aquele perto da polícia, é Jânio de Castro. Jânio de Castro. Ele ia daí a pé ao teatro, com o escrito às costas. E se o pai saía à meia-noite, ele ia para lá até à O meia-noite. pediátrico antigo, que é na Bicéia. Sim, sim. Se o pai fazia noite, ele dormia no carro. Eu ainda preciso assim para ele. De manhã, Foi uma fase muito diferença. eles comiam lá já se viajam lá no escritório, e isso. E não foi fácil. Depois ficou a Patrícia, passado 3 anos. A Patrícia foi para a escola ali ao pé da polícia, mas onde o Guilherme tinha não lembro agora. Tem que ir para o posto da PSP também. Sim, Olha bem, sim. é para essa. Também não me recordo. E a Patrícia, toda a gente pensava que ela queria baixo de parados. Porque a Patrícia nunca estava condensada. A Patrícia perguntava qualquer coisa e ela diz: professora, eu estou aqui só para a professora. Eu estou a pensar muito nisso. Era saudável. E você não tem que andar praticamente como E era um irmão. De repente fazer essa transição é uma mudança muito grande para a vida de uma depois criança. procuravam e ia lá. Né? Mas achavam tão bom que nunca foram capazes de. Ele nunca falou na mulher, mas eles também nunca foram capazes de procurar se ele era separado. E procuravam a filha e ela disse: tenho que pensar na minha mãe, mas tu não estás com a tua mãe, não. Eu só estou a pensar na minha. Eles pensavam que eu gosto de tinha muita pena da Patrícia, ela chorou. Esse não ela chorou. Eu um dia estava em Almeida do Hospital, nessa altura que eu ia ver no hospital. E disse: bom, uma quinta-feira, eu te falo, eu passava pela escola da Patrícia. Daí é que a diretora foi comigo e é que se esclareceu que ela não era filha de pais separados. E percebeu também toda a situação dinâmica familiar. Exatamente, ela ia comer num restaurante, ele ia pagar e o senhor dizia: não, a pena, porque ela não come nada. Eles passaram muito, os meus filhos também passaram muito. Mas durante muito tempo Ainda essa separação. Ainda Não tínhamos empregado. nada, não é? Não mudava, fizemos a casinha. Claro. Não pedimos nada a ninguém Claro. e fizemos para ver o andar de cima e depois, mais tarde, é que fizemos o baixo. E então, quando entramos na casa, dormíamos no chão. Foram
dando passos pequeninos, não é? Para construir vocês. Quando nós estávamos na casa para aí há 2 meses ou 3, ele é internado 3 meses. Mas depois por uma situação que ficou ultrapassada. Se calhar nunca se soube qual era o. era fígado também. Depois fazia análise e dava um resultado. Aquilo que tinha semana era atrapalhado, porque até trabalhava os dedos. Muitas vezes eu disse, agora, eu estava. Que eu entrei apenas como era uma coisa. Eu penso que o problema que tenho hoje Já tenha sido. exatamente esteve na origem desse problema que hoje não chegaram a saber que deve vou jogar e fazer uma laboratória para ver o que é que lá se passa. Isto não estou aqui no tempo. Mas depois, pronto, eles pensaram, não, uma vez que metermos de cólicas que está lá, vais ter alta. Ele era conhecido, era amigo, mas nos hospitais da universidade, era amigo de um anestesista que trabalhava comigo, que era muito bom. Então o homem fez tudo, pronto, que sabia, e resolveu então mandar-me embora, assim, se voltar a aparecer por mim, bom. E as 3 vezes ao hospital? Fazer controle, Fazer exame. mas pronto, nunca mais apareceu a situação. E nós pensamos que isto que ele tem há 3 anos para cá, que é. Já não posso convencer daquilo que me fui detectado. Então aí passaram por mais uma separação, não é? Depois, entretanto, depois ficaram os filhos, a Patrícia comia então no restaurante, comia onde ela estava a estudar. No ano seguinte ela diz, nós temos que resolver a situação. E deu-me no colégio. Fez até ao 12º ano. E aí já tinha lá a alimentação, já tinha lá tudo. E os irmãos estavam juntos, que era muito bom, que eles continuam a ser muito amigos. Sempre. A minha filha a Patrícia está com 46. E dois são homicídios. Ai, mas isso é tão bom, isso é tão bom. E ele chegava, ela era mais rápida que ele. E ele chegava a pôr-se. Eu nunca fui muito de bater. Era mais de castigos. Mas às vezes ia para lhe dar uma palmada, ele pequenito, não é? Já defendia. Ia-se pôr à frente. Mamãe, se queres bater, bates em mim. Não é menina, não. Foram sempre. Continuam. Já fizeram um bom trabalho por aí, não é? Se conseguiram, porque os vossos filhos. Eram os conhecimentos da altura, onde eu se Fizeram um bom trabalho. conseguiu arranjar. Mas a mãe tinha muita psicologia. O pai não tanto. Porque eles eram muito juntos, ele se dava amanhã em mão, ele tinha esse bom jeito, então naquele lado, tem que acabar de tomar primeiro. E a mãe dava na banheira dela, que era a dele, mas, e punha-lhe a fachita, como era antigamente, e ela mamava e ele mamava no outro. Tinha uma diferença de idades muito pequenina. Sim, ele tinha 22 meses quando ela nasceu, mas sempre foi, e sempre o habituei, desde que fiquei grávida, ele fazer vestinhas a barriga, aproveitar quando ela mexia para ele. E ele tão pequenino já tinha. Não se ia deitar sem dar um beijinho ao bebê. Foi sempre assim, sempre muito carinhoso com ele. Olha, eu acho que, não desfazendo aqui o papel do Manel e dos homens. Eu já conheço. Não, mas. Evita de estar preocupado, que eu conheço até as minhas capacidades. Nesse sentido, não é uma questão de ser melhor, eu acho. É mais despachado, é mais tudo. valente, não é? Mas também tem muitas coisas boas, não é? Pois tem. Quando a gente estava bem, porque é mesmo assim, é que estamos mal, suportamos as dores são tão complicadas que já nos suportamos. Mas eu ainda me contei aquela que tu estavas com medo de contar, mas eu vou contar. É para isso mesmo. Cada um tem que assumir. Eu estava habituada a estar com o filho. Sim. Estava habituado a ser um menino solteiro. Claro, porque depois estava com só aos fins de semana, não é?
Era só os fins de semana. E o miúdo andava na casa de Inglaterra e ele um dia Está agora. É uma boa. esquece do filho. Às 10 da noite de inverno é que ele se lembra que tinha o filho cá. Logo 10 minutos. No Banitos, 10. E a filha apareceu agora. E bem, isso Aos estamos jardim do jardim, Quantos e ele lá, segundos ele lembra-se perfeitamente, ele diz assim, olha, mas é uma história bonita que eu tenho porque apreciei tanta coisa nesse dia, namorados a olharem. Mas se fosse hoje uma pessoa tinha medo. Pois é, pois é. Naquela altura, ele estava ali porque devia ter frio, devia ter tudo. Foi uma das, E ele lembra, e ele esqueceu-se do filho. foi uma das coisas que marcou. Mas no dia a dia não precisava de se preocupar, não é? E ali Exatamente. foi em piloto. E ele, como andava na casa da Inglaterra, mas ele só podia buscar também quando chegasse a casa. Mas até às 10 da noite, ele chegaria às 5h30, 6, até às 10 da noite. Foi muito complicado. Aliás, foi muito. Mas agora olhamos para trás e tem O filho, pronto, essa eu às coisa, vezes não é? disse, tu perdoas, pai. Até me fez parte agora, até tive uma história que nem muitos têm. Exatamente. E Exatamente. eles fumavam. O filho fez-me perder o vício do fumo. Então o seu filho também já fez uma grande coisa por si, Fez, sim, não foi? E eu pensava que ele era esperto. E eu fumava, nunca fumava ao pé deles. E eu sempre fumava, como tenho um terreno que tem 900 metros, e depois da casa temos já 200. Então eu ia para aí, ia deitar, e ia fumar o cigarro. Fumava uns 4, 5 cigarros por dia. Mas eu sabia correr Espantava da janela, os pais e andavam andava no com quintal. tudo história. Não ficava a dizer E que claro, vai, vai. dava-se aqueles conselhos da droga, disto, daquilo. É pá, ele um dia apanhou um seixão, isto parece um buraco na lâmpada. Oh, pai, há qualquer coisa que ele não tem. O que foi? Então, daram tantos conselhos de fumar, de droga, isto, aquilo, tipo os fumos. Como é que se- foi uma bomba mesmo? Pois que E coisa, assim, aliás. nunca mais vai vir, não, foi remédio sagrado, já nem cabia o maço. A sério. Naquele dia foi, acabou, mas marcou. Claro que marca, claro que marca. Olha, está a ver? Aquilo cura bem. Está a ver? Olha, Manuel, está a ver? Agora ganhamos muito porquê? Porquê? Porque ele não quer que eu trabalhe no campo. Porquê, Manuel? Porque ela não tem. Eu quero, ela está a dizer a coisa bem. Ah! Eu quero que ela trabalhe, se quer plantar meia dúzia de coisas. Agora, não pode querer. É fazer o que fazem as pessoas que estão 7 dias por semana na terra. E nós só temos no sábado praticamente, vamos já à sexta-feira, mas até chegar à aldeia e chegar, pronto, à noite. Depois temos no sábado, estamos a ervas, porque as ervas eram frescas, mas sim, mas estavam os pais deixaram-nos muitas terras, antes não tivessem deixado nada. Tem que cuidar. Pronto, e ela depois fica armada de roubos, porque já estou para dar uma ponte com ele. Já bem feito as coisas, não E é? isso é uma mulher, tu semeias meia dúzia de pés de coco, meia dúzia de pés de fava e tal, tudo bem. Plantas a coisa. Agora, podes é querer plantar 100 pés de coco, semear meio quilómetro de batatas, não dá. Mas é porque, é porque gosta, porque Porque quer. gosta, adora. E depois diz assim, Quando eu era tu pequenina, nunca te apeteceu fazer muita coisa. Pois não. quando eu era pequenina, queria ser ou professora, ou enfermeira, ou costureira, ou trabalhar no campo. E já, olha, já na altura já queria mesmo assim, tinha ali uma ampla. Sim, sim, várias possibilidades em cima da mesa, não é? Sim, era aquilo que eu queria ser. E eu tenho assim um bocadinho de jeito para costume, nunca aprendi, mas É seu. a minha mãe também nunca aprendeu e fazia-nos muita coisinha. Eu também, à minha sobrinha, à minha filha, fazia vestiditos, saídas, coisas assim. Eu gosto. A minha mãe tinha dado. Eu um dia sonhei que tinha uma máquina e contei. Eu fui lá comprar uma. Aquelas portáteis que é. Olha, se não é um bom É se não é um bom marido.
Não tenho portanto nenhuma. É com móvel. E depois porque as colegas me pediam para eu fazerem abenções e as bainhas disto e daquilo, eu achava que eu compensava optar com o monitor para a máquina. E tenho sempre. Agora não tempo não. Para a idade do ser humano, ou seja, estamos aqui a falar destas questões, não é? De que podem já ter muitos anos, até inclusive das coisas, dos objetos, dos móveis. Isso não quer dizer que são mais ou menos válidos ou que estão em pior estado do que outros mais novos. Pelo contrário, até. E o mesmo com o ser humano, não é? Eu acho, o que é que vocês acham? Qual é a vossa perspectiva sobre o envelhecimento? É negativa, porque até há bem pouco tempo era muito depois envelhece, vamos para as reformas, as pessoas já não são úteis. Ou o contrário, tal como os móveis ainda são tão bons, continuam a desempenhar o seu papel, melhores do que muitos novos. Eu costumo dizer, enquanto nós formos capazes de nos valer a nós próprios, está tudo bem. Já estão aposentados há quantos anos? Faz 19. Ele fez 19 no dia 1 de abril. Não ias mentiras. Ele chega à casa e diz: estou formada. Mentira. É mentira, porque ele começou a trabalhar 2 anos depois de mim e ele formou-se primeiro. Olha, Mas um estatuto diferente. Pois, gostei E teve na Marinha. Sim, estive na Marinha, foram 4 anos e meio, 6 meses e 13 dias. Só que os enfermeiros deviam vir desde que tivessem 36 anos, comigo aos 57. Uma vez acabado. E eu faltavam 6 meses. Só que os esposos secretários, vocês se calhar já estão a botar o tempo, o tempo já está a apertar. E depois estive 18 anos no pediátrico e 18 anos na cadeia. Teve aqui no Sim. Então, como não havia enfermeiros, não havia, mas era muito insuficiente. E então o que eu vos ia perguntar é, portanto, a Odete na educação foi professora e o Manel enfermeiro, não é? Portanto, foi aquilo que fizeram até se aposentarem. Foram felizes enquanto trabalharam? Sim. Eu gostava muito de fazer de início e aquela adaptação do transporte, dos problemas para os filhos. Sim, era complicado. Mas depois disse assim, não, os outros estão cá, eu também tenho que estar, então não esqueças que eu fizesse assim, não havia. Eu gostava muito do que fazia. E tive pena ir para a cadeia, mas só fui porque não fazia antes. Era só um horário normal. Fui para a cadeia, isto é uma parte também, mas quem estudou fui eu. Então, então como é que é essa história? Foi depois passei para Mobico. Eu para ir para a cadeia tinha que fazer exame. Tinha que ter Tive que ir a Lisboa fazer exame. Não fez o exame, o Manel. Não, mas eu dava-me sono a estudar. Ele dava-lhe o sono. E eu ia para a cama, estava sempre e lia, fazia as perguntas, e ela, não, deixa. Portanto, eu é que estudava aquilo que ele queria estudar. Para ele dizer, para ele depois assimilava, sim, e me fazia as perguntas, e isso tudo. Pronto, portanto ele teve acho que 16 ou 17. Eu fiquei em primeiro lugar. Estudou bem o Zé. Éramos 6 a concorrer, aí fiquei em primeiro no final. Porque ele foi sempre muito orgulhoso. E vocês são muito opostos, um do outro. Sim. E então isso foi fui eu que estudei para ele ter a nota que teve. Olha, a vossa história é sério, são Ela massa. tem coisas que têm que ser provadas. Ela é boa mãe, boa esposa. Dava-me ministro das Finanças, que era um espetáculo. Eu não sou tão agarrado ao dinheiro. Ela. O Manel é mais relaxado. Eu sou mais relaxado. Ela não, gosta de tudo assim. Se puder comprar por resto, não compra por 11. Eu não, as pessoas pedem quanto é X. Eu não sei. Está bem. Já tem muito dinheiro. Não, eles não, o que pedem é o que ele dá. Mas se calhar já pensaram, provavelmente por serem tão diferentes,
E às vezes é nestas diferenças que se encontra a beleza. Se calhar pelas diferenças é que a vossa relação dura estes anos todos e estão aqui animados e têm esta cumplicidade, porque isto é giro, isto de porque ela é assim, porque ela é que é. Isto é giro, não é? Então vocês construíram. Ele tem coisas boas. Claro, com toda a Também gente. terei, não é? Mas ela tem mais que eu. Tem. Só que Não. é uma ferreta. Tirando isso. Olha, defenda-se. Então ela se está a defender. Eu parece mal dizer, mas eu não tenho cartões para nada. Não parece nada mal, então só. Não, eu não levanto dinheiro, eu não. Nada. Uhum. E eu cheguei a ser assaltada por alunos. Porque eu metia-me na carteira sem eu saber aos 40 contos. Porque ela nunca quer dinheiro. Uhum. Uma vez foi uma consulta, eu tenho que dizer isto, foi uma consulta. E foi uma colega minha estar nessa consulta também. E Depois eu não tinha problema nenhum em ficar a dever e depois ir lá pagar. Pois, não é? Não, porque o médico era o Manuel Filipe, fez-me um Antônio. exame. E também ele esteve mal. Fez-me um exame, que eu ia para uma consulta e ele disse, leva mais. Eu é que tinha dito assim, se calhar é mais não, então é consulta. Eu fui para a consulta e ele fez-me um exame. À parte, que foi caro. Eu não tinha dinheiro para ir. Se vê logo aqui quando, por exemplo, na questão do casamento diz não, é assim, hoje vamos fazer diferente e mais nada. Até porque na altura, lá está, daquilo que eu sei, as mulheres eram muito mais submissas, exatamente. Sim. E o Odete parece-me aqui completamente o oposto para aquilo que se esperava na época, não é? Uma pessoa decidida, que sabe o que quer, mesmo enquanto mulher, isso é de louvar. Isso é de louvar, sim. E é de louvar também ter um homem ao lado que tenha respeitado essas decisões, essas vontades. Acho que sou assim. Não, mas tinha que ser assim. Pois eu também respeito as vontades dele. Claro. Mas isto para dizer que na altura também não era tão comum assim haver homens ao lado de mulheres que as aceitassem e respeitassem dessa forma. Sim, mas ele ia por onde queria e não tinha problema nenhum. E ela também. E eu também. Tem que haver uma diferença de parte a parte. Só uma vez me fez uma que eu disse, a partir de agora, ou é assim, porque ele sabia que eu nunca me deitava, eu nunca me deitava sem ele chegar. Ficava preocupada. Sério, também tem razão. E o homem chega 1, 2 da manhã, não nada. Não vi telemóvel. Pois. Mas eu ia por fora. Pois. E eu, o senhor sai com os colegas e que eu não sei quando vai para o Espírito Santo. E agora houve uma urgência, uma criança, enfim, cirurgiões, anestesias, fomos todos para o Arquebar, que era, não, no Arquebar, que era um café que estava aberto até tarde na República. E fomos lá buscar qualquer coisa, porque era mesmo, depois cheguei tarde a casa, ela tem Depois razão. passaste no Espírito Santo e não, depois da manhã, qualquer coisa se passou por ali. Ele chegou a casa, pensava que eu estava a dormir, mas não estava a dormir, nem sequer me deitei. Cheio de joelhos, quase. Cheio de joelhos. Mas não sei quando, tinhas no telefonavas. E estava, ele ia para onde ele queria e eu também, mas sabíamos onde é que cada um andava. E essas coisas eu era rigorosa, porque eu também era coisa. Cumpria a sua parte, também queria. Exatamente. Eu mesmo, de volta. Exatamente. Então, e voltando aqui à questão da reforma, portanto, na altura era uma coisa que vocês foram felizes nas vossas profissões, mas ansiavam pela idade da reforma, por poder finalmente descansar, aproveitar outras coisas? Não, eu depois já estava ali na escola, na SOL1, ou lá na Escola Superior de Educação, estava perto, e às vezes ia a pé, cada um em casa lá são 2 km. Estava bem. Foi logo para lá ou ainda houve um espaço de tempo? Não, efetivamente, estive lá 11 anos, não seguidos.
Ainda na época em que trabalhava. Sim. Foi ali que terminou a sua carreira. Foi ali que terminei, Ok. foi ali que me efetivei, Uhum. foi ali que terminei. Mas pronto, eu gostava das crianças, eu ainda tenho os meus dossiês. Que eu tinha sempre os dossiês do primeiro. Tinha 2 dossiês do primeiro, 2 do segundo, 2 do terceiro e 2 do quarto. Porquê que eu fazia isso? Porque eu tinha tudo organizadinho e pediam e começaram ali todos desorientados e para mim era uma dor de cabeça. Então comecei a fazer o meu e outro ao lado para emprestar. Porque eu não era capaz de dizer que não. E ainda hoje esses que eram os apêndices para emprestar, esses já os eliminei. Mas os meus não, eu estou ali, a minha filha diz-me, oh mãe, isso, oh mãe, que é isso? Mas É uma parte de si. é. E tive sempre estagiários, quando estava ali, era uma escola de 10. E aquelas coisas todas eu. Essa parte de si. É normal, são memórias, são. Sim, também Foi tive mesmo um um tempo das ensino nossas especial. vidas, não é? Trabalhar. Também tive um ensino especial, mas isso não gostei. Não gostou? Não gostei porque chegava ao fim do ano e ao fim da semana e tinha que se voltar ao início. Pois ali. Sim. Não era. Sim. Eu gostava das crianças e isso, mas não é? gostava As de ver aprendizagens, sim. aquela evolução e isso. Mas pronto. E então, quando, portanto, as formam-se e foi fácil essa transição? Foi pensada, olha, ok, agora vou formar, vou planear qualquer coisa para fazer, ou depois logo se vê. Sim, isso foi planeado. Foi. E o que é certo é que eu não faço metade do que eu. Olha, continua com a agenda completa, não é? Tem sempre imenso que fazer. E o Manel também? Eu, tirando aquela parte negativa, quando foi na fase inicial nuclear, porque eu gostava muito da pediatria, eu se fosse médico tinha que ser pediatra. Depois eu adorava acordar de manhã e sair aqui e trabalhar. Isso é tão bom. Exato, mas quando se gosta, tirando aquela parte dos filhos. Claro, que mexe, Se não não é? tivesse filhos, se calhar não sentia tanto. Não, eu transportava tudo. Fui planeado porque depois temos a aldeia, não ficamos só presos a 4 paredes, como se costuma dizer, não é? Então estavas a saber bem esta Pois está, fase. se fosse as duas. Sim, e ainda tínhamos os meus sogros, a minha sogra faleceu no fim e nós íamos daqui muitas vezes mesmo quando trabalhávamos, íamos daqui no fim dele sair para ir tratar da minha sogra, porque a minha sogra não queria que lá fosse ninguém, porque era eu que tinha que fazer isso. E às vezes íamos lá, ainda quando trabalhávamos. Foram períodos difíceis. Sim. Mas não há laje, a gente dissesse. Não havia, mas não havia. E, portanto, depois o meu sogro faleceu há 9 anos. Sim. Tínhamos o meu sogro, só cá esteve um mês connosco. O médico faleceu há 24. Eu estava a trabalhar. Mas temos tido sempre. Isso é ótimo, é ótimo. Se me conseguissem ser resumir os três principais, não é hobbies, porque não é hobbies, as vossas 3 principais tarefas, que cada um tem agora que estão reformados. Ou seja, se pensarem na vossa semana, o que é que ocupa as 3 maiores fatias do vosso tempo? Aqui em Coimbra, eu já estive mais ocupado. Agora que já tenho alguns, já são mais, porque ali tem lá umas árvores para tratar e tal, eu tinha sempre que fazer, mas diga assim, isto já não é o filho que faça se quiser. E então, quando vou para a aldeia, como aqui, eu dou-me alma, ver aqui no teu com os pais sempre da manhã, não é? Uma prima minha que faz praticamente o terreno
mas ele é grande e depois... O quintal dele é o maior lá da aldeia. E então, eu vou irrita-me aquelas ervas. Depois eu peço a todo o passo. As ervas são grandes, que agora acontece. E os pés, se passar por meio delas, caem com facilidade. E pronto, e na aldeia gosto. Mas chega por lá e é assim. Mas depois começo um fim de semana, mas o tempo passa rápido e não se vê o trabalho que eu faço. Ela é que é mais, enfim, para plantar as coisitas para comer. Eu é mais para as ervas e para as silvas. É a minha missão. Até que... Eu na aldeia é mesmo trabalhar na terra. É na minha parte. Na casa dela, onde nós vivemos, apenas temos um quintal com galinhas e patos. E tenho galinhas, patos bravos, mas é isso, é normal. Quando vou dar água ao fim de semana e comer, eles veem água fresca do poço. Aquilo dá mesmo a prazer, mas na condição de eles terem o quintal, e aí está, mais ou menos bem tratado. Porque eles não têm, há lá um quadro com os carrachos, que é uma coisa difícil de volar. Sim. E então, eles aí, mas está pequenino, parece que passa sempre lá eles, o quintal também é grande, eles... Um cortador de relva, são eles, deixam, porque se calhar o dobro do quintal está terrinha branca, não é? E a gente vai, um dia vem uma pata com patinhos, outro dia vem uma galinha, agora anda lá uma galinha com 5 patos e um pintainho. É engraçado. E tem cães, que ao bocadinho eu vi esse. Temos um que era o do meu sogro, esse estava na aldeia, trato eu, ele pode estar cheio de fome, mas enquanto ele me passar e ele fez as festinhas, ele não pode. E quando eu ia de bicicleta, eu agora não ando tanto de bicicleta porque canso muito. Eu ainda vinha longe e ele já sabia. Já sentia. A mim não ladrava. Eu fazia festa, não era assim uma coisa muito superficial. E ele dizia assim. Eu disse, o que é que ele quer? Está a ladrar, porque às vezes não vamos surpresa. Ela demora mais, tem muitas coisitas em casa dela para fazer. Ou o governo dos jogos, o governo do saber. E com isso, no ponto era ele que estava a chegar. Eu sempre fazia uma festa, ainda era um chá em casa. Eu na aldeia, portanto, é a parte do campo. Sim. Aqui eu tenho as minhas bricolagens também, gosto de fazer. É as segundas-feiras. A segunda-feira é para aqui. O Manuel vem para a informática e eu desce bem para a pintura. Sim. É o quintal, que ando sempre a tirar ervas, também cá tenho poucas galinhas. E pronto, é a casa e é a comida e é o neto. Envelhecer é bom? Só depende da perspectiva. Exato, da perspectiva. Eu penso as duas próprias da idade. Porque há 15 dias o joelho parecia um alfinete. Agora já vai com uma terra. Quer dizer, a população já está a gastar-se de tal maneira que isto já está a ficar complicado. Tirando isso, é óbvio. Eu não imaginava envelhecer tão depressa. O tempo passa depressa. Muito depressa. Porque eu ainda ano passado eu mas subia agora então é segunda-feira, já é. A segunda-feira já é. Eu ainda subia às árvores, eu às vezes assim, e tu cá aí, mas eu subia, descia, sempre. Agora já não, já me custa. Mas são coisas próprias também, não é? Mas eu ainda agora me estou a ver com os meus 15 anos, 20. Mas é bom, mas é envelhecer ao natural, não é fazer plástica, não, eu não. É a ser assim, ou com rolo, sem rolo. Ele tem muita preocupação, tu não pões um cremezinho. Mas eu não sou. Não é o seu tipo de preocupação? Não. Quando vou assim a qualquer lado, gosto de me arranjar isso. Mas eu esqueço-me. É o esquecimento. Esqueço-me. Não, eu às vezes. Por causa do esquecimento é que está.
esquece mais que Os esquecimentos nem sempre são, muitas vezes são só sinónimo de que estamos a envelhecer e está tudo bem. Outras vezes é necessário avaliar. Então, agora, se calhar, para finalizarmos, pedia-vos que me dissessem duas coisas. Se calhar amanhã perguntava, ou ao contrário, eu faço duas perguntas, um responde uma, outra, pode ser? Então, uma é, que conselho é que dariam a alguém mais jovem, por exemplo, a alguém da minha idade, acerca da vida, ou seja, acerca daquilo que vocês já sabem, porque a vida, o envelhecimento traz-nos isso, traz sabedoria, traz experiência, não é? Vocês sabem muito mais do que aquilo que eu sei nesta altura da vida, não é? Vocês já viveram. Mas isso vai-se descobrindo com a idade também. Então, que conselho é que dariam a alguém? Olha, que vive, eu para mim acho que é viver a vida o melhor possível, não desperdiçando nada mesmo. Viver cada momento. Cada momento, exatamente, porque isso depois faz parte do nosso envelhecimento. A gente a recordar o que fez, isso é bom. E quando nos lembramos. E não podemos já pensar, isto é aquilo que eu penso. E foi tudo o meu problema que eu mentalizei ainda bem. Não se fala na morte, não, deve-se falar na morte. E quando falamos, estamos cá. Então, deve-se projetarem a vida em si. Eu enquanto se viverem tempo normal qualquer cidadão, eu podia fazer isto e aquilo, mas não façam. Eu costumo dizer que eu tenho mais de 50 coisas que eu há 50 anos pensei e já não consigo fazer. Eu tenho que já andar lá. Mas eu já digo o contrário. Eu acho que os planos não é a realidade. Mas eu já penso o contrário. Eu acho que nós devemos fazer sempre planos. Sim, mas não em excesso. Sim, não criar expectativas que depois nunca conseguimos. Exatamente, e deixem-nos tristes. Agora já tenho. Não, isso de ficar triste ou não depende também de nós. Também é verdade, isso não também é verdade. Porque eu acho que nós temos que. É a forma como depois lidamos com o fracasso ou o sucesso. Pronto, e essas coisas devem ser. Olha, o vosso bebê está a jogar. Está na rua. Não é o vosso? É. Ah, é? Pronto. Eu acho que fazer sempre projetos é importante e faz parte da nossa vida. E vocês, como jovens, devem ter, não é ficar só por bem, não. Pronto, então ter projetos não em demasia. Exatamente, Ficar não com um conselho bem sim, equilibrado. mas não em demasia. Eu sinto-me frustrado por ter ainda um saco de 50 projetos, por exemplo, e não faço já nunca Mas depois desses projetos que eu tenho, que eu pensava, fazia não sei quanto, vou escolhendo aqueles que têm mais prioridade. Portanto, a gente também deve ter assim uma mão cheia para escolher. Entre um e outro, nós vamos buscar aqui um bocadinho de conselho de cada um e encontramos aqui o equilíbrio. E há alguém que esteja para reformar, o que é que diriam? É bom, prepara-te, olha, vais sofrer, vai ser bom. É bom, eu falo por mim, é bom. Só que eu já era assim, eu ou 4 paredes, aí talvez se frustre. Isso é. A pessoa está, por isso é que não te diz assim, se você estava a trabalhar. Porque como é que se fecha? Exatamente. Eu acho que o tempo deve, se a pessoa tiver a hipótese de ter qualquer coisa, pronto, fazer uma outra coisa que até goste, ou continuar a ir num patente para não estar, eu penso que o problema está fechado. É um bom conselho, não se isolem, procurem fazer alguma coisa. Exatamente. Nem que seja trabalhar outra vez. Se eu vou olha, o senhor paga mais qualquer coisa e eu vou trabalhar outra vez. Não, e principalmente aquelas pessoas que vivem sozinhas, e se elas se metem em casa, Nós somos seres sociais, somos seres humanos, seres sociais, precisamos de gente. Acho que tem mesmo que essas pessoas que vivem no andar, sozinhas, isso, mesmo que estejam com o marido ou com a esposa, mesmo assim devem arranjar ocupações. São estar ocupados, penso eu, que é a minha alegria para o cérebro. É saudável para a nossa mente. Sim, exatamente. E porque se a pessoa fica sozinha, então começa então a andar os entendimentos. 2 pessoas fechadas em casa, formadas,
E reformadas ou não, a pandemia foi um ótimo exemplo disso. As pessoas estavam fechadas em casa e quantos divórcios nessa altura, por exemplo. Portanto, nós somos seres sociais e daí temos que, nem que vá ao café, a rotina de ir ao café, a rotina de ir, seja enquanto sair, dar um passeio, em casa é mau. Rotina também parece outra palavra um bocadinho importante, não é? Porque às vezes há pessoas que vão e se reformam e não deixam de ter a tal rotina de levanto-me às X horas, vou para o trabalho. Então, o criar uma rotina na idade da reforma também é importante, não é? Para não ficarmos até não sei que horas a dormir. Não, demais na cama, isso faz mal. Pronto, ter uma forma de vida que não é igual, mas de uma outra forma, mas que tenha certos horários para aquilo. Porque o nosso organismo está preparado, o relógio biológico tem que funcionar assim. Exatamente. E se não funcionar, estraga-se tudo. Eu depois que me reformei, não sei. Sério, deixou essa preocupação. É isso então é bom. Mas o telemóvel nunca foi uma paixão, pois não? Não, nunca fui paixão. Mas aquela coisa de estar sempre a olhar para baixo, esquece. Eu penso que... O meu marido, quando não tem a voz, fica logo todo preocupado. É aquela questão do tempo? Acho que... Olha, parece... Não faz mal. Provavelmente tem alguma coisa a ver com a questão do tempo, se der é por não deixar esperar as pessoas. Não faz mal. Então só nos faltam aqui, faltam-nos aqui duas coisas. Uma é vocês dizerem, não se apresentaram, eu queria que se apresentassem para isto. É muito rápido, por exemplo, fazemos ao contrário aqui, o Manel apresenta o Odete e o Odete apresenta o Manel, pode ser? Pode. Muito rápido. A minha esposa chama-se Maria Ivete Sousa da Cruz, já estamos há mais de meio século juntos, bem ou mal cá estamos, continuamos bem. É chata? Tem um feitio diferente do meu, mas temos que entender. Eu entendo o dela e ela entende o meu. Se bem que queremos, enfim, dar sempre uma opinião para mudar. Isto já é genético, ela tem a dela, eu tenho. Temos que saber compreender-nos para que corra bem. Porque se não cedermos, dá certo uma coisa, outro certo outra, dá por bem. Exatamente. Concorda, Odete, com esta descrição? Eu concordo. Então, e agora, como é que nos apresenta o Manel? O Manel é uma pessoa que foi sempre compreensiva, foi sempre... como eu digo, é o meu marido, é o meu amigo, é o meu pai, eu chamo de pai. Às vezes as pessoas ficam assim, olhar no supermercado, o pai é pai, será que vocês bem? Pronto, foi o companheiro da minha vida e espero que ele ainda esteja muitos anos comigo, porque eu sei que às vezes sou chata, e às vezes fico eu, mas é para ele. Ele diz, então, mas agora com esta idade é que tu queres que eu mude? Não, queria que ele modificasse um bocadinho de ser mais. Temos sempre a tempo de melhorar coisas. Mas pronto, acho que... E aqui tens o nosso Manel e a nossa Odete. E agora falta uma coisa, quer dizer o nome do podcast, o nome deste programa que se chama Ups, Reformei-me. Ups, reformei. Ups, exatamente. Então, bem. Estou bem reformado. Estão bem os dois. Olha, foi assim. Olha, obrigado. Eu quero dizer